Boa noite a todos. Boa noite, caros internautas, caríssimos, no YouTube, Facebook e Instagram. A gente vai começar a nossa palestra aqui no Cetrasol, no Tapanã. O nosso companheiro Mauro fazendo a leitura e a prece de abertura. Boa noite a todos. Então vamos dar início a essa palestra desta noite. Eu irei ler uma mensagem de abertura e o título da mensagem é Sementeiras e Ceifas. Porque semeias na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas 6.8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando a retificação de amanhã. Até hoje, decorrido mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para as corrigendas. E seguem rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, do livro Vinha de Luz. Então, vamos fechar os olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiramente, para agradecermos que com muita gratidão estamos aqui mais uma vez, dando início a essa palestra, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, harmonizando este ambiente, intuindo o nosso palestrante, aos mentores desta casa, e que possamos envolver neste momento todos os trabalhadores desta casa, os nossos vizinhos e aos governantes das nações, para que cada vez mais possamos avançar na senda do bem, Senhor. É o que te pedimos, agradecemos e que assim seja, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Bom, hoje o nosso palestrante é o nosso amigo e irmão Clóvis Loureiro. E o tema da palestra desta noite é Perdoai para que Deus vos perdoe. Clóvis, fique à vontade, meu irmão.
Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Obrigado por mais esse convite do Centro Espírita Trabalho e Solidariedade aqui do bairro do Tapanã, Belém, Pará. Agradeço aos internautas também que estão conectados aí pelas redes sociais. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Bom, a nossa temática de hoje, perdoai para que Deus vos perdoe, eu já começo a indagar e questionar um pouco essa expressão para a gente fala assim, quando a gente problematiza uma ideia, ela abre mais as nossas cabeças para a gente compreender. Quando a gente complica um pouco ela, a gente é forçado a pensar, não é assim? Então assim eu coloco para todos nós o seguinte: perdoai para que Deus vos perdoe. Deus não é amor e Deus não é bondade. Por que essa exigência dele, para que ele possa perdoar a gente tem que perdoar o outro? Ele não poderia nos perdoar e nos amar sem a gente perdoar as pessoas? Como podemos compreender isso? Jesus, enviado de Deus a este planeta, o espírito de maior evolução, ele trouxe para nós um conhecimento muito profundo da lei de Deus. Porque a lei de Deus ela sempre foi estudada pela humanidade e compreendida sempre de acordo com a condição do ser humano. Então, o ser humano que viveu há 10, 15 mil anos atrás tinha uma forma de entender Deus e as leis de Deus. Depois, na época do Cristo, mais de 2000 anos atrás, o povo também tinha uma outra forma de entender Deus. Só que Jesus trouxe para nós um Deus mais profundo para a gente entender. Um Deus que exige da gente mais maturidade para compreendermos. Daí a sua mensagem às vezes não ser bem compreendida, porque ainda analisamos a mensagem do Cristo como homens e mulheres de 2, 3, 5 mil anos atrás, em termos de pensamento, de compreensão. Allan Kardec veio, através do Espiritismo, resgatar a mensagem de Jesus na sua simplicidade e na sua profundidade. Como podemos, então, entender esta condição que Deus, para me perdoar, eu tenho que perdoar o outro? Para isso, vamos ver rapidamente aqui uma parábola que Jesus contou. Jesus sempre trouxe alguns ensinamentos contando histórias. E histórias que o povo pudesse entender, que estava de acordo com o seu lugar. Por exemplo, se Jesus viesse contar uma parábola para nós aqui em Tapanã, ele iria falar do açaizeiro, ele ia falar do peixe, do camarão, né? Dessa realidade que é nossa. Então Jesus vai contar o seguinte, essa história do credor incompassível, o credor sem compaixão. Ele diz assim, que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é comparado com um rei, olha só, porque havia rei naquela época, né? Hoje ele diria, é comparado a um governador, é comparado a um presidente. Mas como estava na época dele, ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é comparado a um rei que resolveu ajustar as contas com seus trabalhadores, com seus servos. E apresentou-se a ele um que devia, vamos atualizar aqui para nós compreendermos melhor, tinha um que devia 10 mil reais, que é 10 mil talentos, que era a moeda da época. Então ele devia 10 mil reais, tá? Mas esse homem não tinha como pagar. Então esse rei, né, o que ele fez? Mandou que vendesse a mulher dele, os filhos, porque na época de Jesus havia escravidão. O povo judeu escravizava o próprio judeu. Havia judeus escravos de judeus.
Então, Jesus contando essa história, disse, tu não tens o que pagar, os 10 mil reais? Ei, vende aí a mulher dele, vende os filhos para ele pagar a conta dele. Aí esse homem implorou a Jesus, ao Senhor, ao rei. Implorou que ele não fizesse isso, né? Suplicou. E aí o rei, o Senhor, compadecido, dispensou a dívida dele. Disse, está bem, você não precisa pagar. Ok? Está entendido até aí? Só que esse homem saiu feliz da vida, porque o rei não mais ia cobrar dele 10 mil reais. Quando ele saiu na rua, ele encontrou um amigo que devia 100 reais para ele. E ele obrigou esse homem a pagar, e o homem disse que não tinha, que era para ter piedade dele, compaixão. E ele não teve, chamou a polícia, mandaram prender esse homem. Estou adaptando essa história para a gente compreender melhor. E a polícia veio e prendeu o homem até que ele pagasse. As outras pessoas que conheciam o rei disseram, olha, aquele homem que tu perdoou a dívida, ele fez isso com um amigo dele, mandou prender. Aí o rei mandou chamar esse homem e disse, por que tu fizeste isso? Eu não te perdoei a dívida? Aí mandou chamar um servo dele e mandou prender ele, até que ele pagasse até a última dívida. E Jesus acaba dizendo assim, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Parece uma história pesada, né? Mas Jesus, ele tinha que trazer para nós um conhecimento espiritual que era muito elevado, mas ele tinha que trazer isso para a nossa realidade, para a nossa compreensão. Então, o que Jesus queria dizer com isso é que Deus criou leis no universo. Essas leis, elas regem as nossas vidas. As leis da natureza são leis de Deus. Essa lâmpada está acesa devido à eletricidade que o homem obtém a partir das usinas hidrelétricas. E o homem construiu a usina hidrelétrica a partir das leis da natureza. Essas leis da natureza são leis de Deus. Foi Deus que criou essas leis. Tá? A lei da química, da física, da biologia são leis de Deus. Só que diz o Espiritismo e os Espíritos que Deus também criou leis que regem as almas, que regem as nossas vidas. São leis que vão trazer para nós felicidade ou infelicidade, de acordo com como eu vivencio essas leis de Deus, essas leis morais. Existem as leis físicas, que são essas leis da natureza, as leis da matéria. Mas existem leis do espírito, que são as leis morais. Então, Jesus queria dizer para nós o seguinte, olha, vocês são espíritos imortais. A morte não acaba com a vida. Nós temos um futuro. Agora, esse futuro depende do presente, do que vocês fazem. Jesus falava isso para a gente. E o que nós fazemos com essa lei de Deus? É essa reflexão que Jesus trazia para nós. E aí, no campo do espírito, para o espírito progredir, ele precisa, em vários aspectos, ele precisa desenvolver a sensibilidade no coração. Ele precisa desenvolver a sensibilidade. Nós, espíritos, nós, seres humanos, precisamos desenvolver a sensibilidade do nosso coração. E o que é a sensibilidade do coração? É se compadecer da dor do outro. É você ter piedade, misericórdia para com aquele que sofre, para com aquele que padece, para aquele que está em sofrimento. Porque ao a gente sentir esta piedade, esta compaixão,
nós começamos a desabrochar em nós o amor. E o espírito só progride, as almas, os seres humanos só progridem com o desenvolvimento do amor. É isso que a gente leva depois da morte. Depois da morte, chegando do outro lado, na continuidade da vida, no mundo espiritual, a nossa própria consciência irá nos cobrar. O que eu fiz na terra? O que eu desenvolvi do meu coração? Meu coração melhorou nesta vida? Eu tive compaixão das pessoas que sofrem? Ou eu fui prepotente, arrogante? Como eu reagi diante das situações da vida? Então, essa mensagem de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Esta condição de Deus nos perdoar, na verdade, é uma proposta educativa de Deus. É como se Ele dissesse: o meu perdão está para vocês todos, mas vocês precisam perdoar também. Deus nos chama ao perdão para aqueles que nos ferem, nos caluniam. E aí, numa passagem de São Mateus, diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. É uma coisa bem racional isso. Tá? Lógico que não é nessa condição ao pé da letra, mas é um ensinamento moral dizendo que se eu quero o amor divino, se eu quero a compaixão de Deus para os meus erros, por que eu não vou ter essa compaixão pelos erros daqueles que estão ao meu lado? Que tipo de pensamento é esse que eu cobro do outro todas as dívidas que ele me deve e as dívidas que eu tenho não quero pagar? Como eu posso cobrar o meu vizinho que me pediu emprestado e ele não quer pagar e eu infernizo a vida dele para ele pagar e eu não quero pagar o empréstimo que eu fiz para o outro? É isso que Deus está dizendo para nós. Para a gente ser digno uns com os outros. Contudo, no campo da misericórdia, no campo desse desenvolvimento do coração, Jesus nos pede um passo mais largo, porque todos nós estamos progredindo. Nós nascemos nesta vida, reencarnamos, para avançarmos enquanto espírito, para sermos mais maduros espiritualmente, para a gente ser menos egoístas e menos orgulhosos, para desenvolver esse amor no coração. E Jesus então pede algo para nós que é uma das maiores dificuldades de todos nós seres humanos, no desenvolvimento do sentimento, que é o perdão. Jesus então nos chama a perdoar e nos alerta, porque nós temos... Jesus nos pede então a vivência do perdão, a vivência desta experiência amorosa. Mas para perdoar, nós temos que desenvolver a sensibilidade. As almas endurecidas de coração, a prepotência, a arrogância não perdoa. Não perdoa. O orgulho extremado em nós, quando nós achamos melhor do que os outros, esse tipo de postura emocional não consegue perdoar. Ele pode fingir que perdoa,
Ele pode criar uma capa de perdão, mas lá no fundo da alma, nós não conseguimos perdoar quando a prepotência, a arrogância, o sentimento de superioridade aos outros irmãos dominam o nosso coração, a nossa compreensão das coisas. Então vejam que a proposta de Jesus, ela é uma proposta de enfrentamento a nós mesmos. É uma proposta de eu me olhar de forma sincera e honesta para as minhas próprias dificuldades e enfrentá-las. Porque é nesse enfrentamento, é quando eu me percebo nas minhas dificuldades, que eu consigo então, percebendo essas dificuldades, querer mudá-las. Como eu posso mudar algo que eu não vejo? Quando uma doença está no meu corpo e eu não tenho febre, não tenho dor de cabeça, não sinto dor nenhuma, eu vou curar essa doença? Não sinto nada. Não sinto nada. Algumas doenças vêm invisíveis em nós. Quando elas aparecem, já estão bem adiantadas. Por quê? Porque eu não tinha sintomas. Assim também é a imperfeição do espírito. Nós precisamos detectar esses sintomas. Só que a gente não percebe os sintomas. Porque a minha mente, ela está adulterada, ela está como eu posso explicar melhor? A minha mente, as minhas emoções, elas estão organizadas de uma forma em que eu me engano. E então não percebo as minhas próprias imperfeições. As pessoas todas percebem que eu sou um homem egoísta, mas eu não consigo perceber. Porque a minha mente disfarça, ela me distrai de uma maneira que eu não consigo me ver como uma pessoa egoísta. Veja como é complicado isso. Então, o processo de perdoar, que é um processo, ninguém perdoa de uma hora para outra, é preciso um esforço e uma construção dentro de nós mesmos. Passa, então, no primeiro momento, de se perceber. Perceber como nós somos. E perceber também o que eu sinto. Porque, às vezes, a gente sente mágoa da pessoa e a gente não admite que temos mágoa. Nós não admitimos. Não, já te perdoei, está tudo bem. Está tudo bem, não. Bora, vamos tocar o barco. Mentira! A mágoa está aqui dentro. E a pessoa não se percebe. Ela está se enganando sem se perceber às vezes. E aí como eu posso desenvolver um perdão se eu já criei um falso perdão na minha cabeça? E o falso perdão está aqui dizendo, já perdoei, mas é mentira. Porque dentro de mim dói a mágoa, eu tenho mágoa, tenho ressentimento daquela pessoa. Escondo de mim mesmo. Aí eu acho que eu perdoei, mas toda vez quando eu encontro ela na rua, meu coração bate forte, me dá uma agonia. Aí vem o falso perdão dizendo aqui, não, tu já perdoou. Aí eu me engano, oi amor, oi minha amiga, meu amigo, tudo bem, não sei o quê. Vou embora, mas com a agonia dentro de mim, que eu tento disfarçar, eu tento mudar isso. Porque eu acho que eu já perdoei, não devo sentir isso. Então, um dos primeiros passos para o perdão, eu tenho que admitir dentro de mim a mágoa, a raiva, o ódio. Ah, mas eu sou espírita. Espírita não sente ódio. Quem disse? Sente ódio. Nós cristãos sentimos ódio, raiva, inveja, ciúmes.
Se eu busco criar uma imagem muito equivocada de cristão, de espírita, que às vezes a gente cria, achando que espírita não sente isso, não vive isso, eu estou me iludindo. Então eu preciso admitir isso como o primeiro passo. Eu preciso ver as mágoas que tem dentro de mim, os ressentimentos, para que eu possa começar a pensar no perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro. Porque há dois tipos de perdão neste tópico aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Um é verdadeiro, que vem do coração. O outro é falso, que até humilha, às vezes, o outro. É um perdão muito falso. Mas Jesus nos pede, neste processo nosso de aprendizado do amor, que a gente desenvolva o perdão verdadeiro. Mas ele compreendia a nossa dificuldade, tanto que ele contou aquela parábola do credor, viu? Né? Que não tinha compaixão, que saiu cobrando, recebeu, né, o perdão da dívida do rei, mas foi cobrar um preço bem menor, uma dívida bem menor do seu amigo, de forma cruel. Jesus sabia da nossa dificuldade, mas ele pede-nos, então, que a gente enfrente isso com coragem. E não existe coragem maior do que a gente enfrentar o pior inimigo que tem na nossa frente, que sou eu mesmo. Isso é dito por Paulo, isso é dito por vários profetas, isso é dito por psicólogos, isso é dito por pensadores, filósofos, que o ser humano ele é inimigo de si mesmo. Que nós temos grandes dificuldades internas. E a alma, o espírito, só vai evoluindo quando ele vai iluminando o seu interior. Quando ele vai, então, se vendo, se reconhecendo como espírito imperfeito, para então modificar. É identificar as doenças que tem dentro de mim para eu colocar o remédio certo para elas. Porque assim como no corpo físico há doenças invisíveis que eu não enxergo e não cuido, também as doenças da alma são invisíveis, na sua grande maioria nós não percebemos. Devido ao nosso orgulho, a gente não se percebe egoístas, a gente não se percebe invejosos. E aí, neste movimento, é difícil perdoar. É quando o sentimento começa a aflorar em nosso coração, é que nós conseguimos, então, ter essa docilidade, essa brandura. E é esta brandura, este amor, que faz com que eu olhe o outro que me machucou, não mais com ódio, com rancor, mas com piedade, com compaixão, verdadeira, autêntico. E aí eu vou construindo o perdão dentro de mim. E quando eu construo o perdão dentro de mim, a minha alma fica mais leve. O meu ser vai se espiritualizando. E quando eu construo o perdão dentro de mim, não quer dizer que o outro tem que me perdoar também. Porque existe nessa, vamos chamar assim, malandragem do perdão, estou usando essa expressão aqui pela primeira vez, brincando com as palavras em português, a malandragem do perdão, que te inventa um monte de malandragem para dizer que perdoou, mas a gente não perdoou. Quer ver uma malandragem que muitos de nós já usamos? Assim, não, o perdão já está aqui dentro de mim, só falta ele ou ela vir aqui pedir perdão para mim. Se ele vir pedir perdão para mim, acabou a confusão, já perdoei. Só estou esperando ele ou ela vir. Que malandragem é essa? Que perdão é esse? É esse perdão que Jesus ensina para a gente? O perdão que Jesus ensina para a gente é um perdão incondicional. O que é incondicional? Que não tem condições. Ou seja, eu perdoo sem a condição de que o outro me perdoe, sem a condição que o outro me ame, sem a condição que o outro faça favor para mim, que retribua de alguma maneira.
E aí a gente cobra retribuições. Ah, mas eu te perdoei e agora? O que tu vai fazer por mim? Que perdão é esse que está cobrando? O perdão que Jesus propõe para nós é um perdão autêntico, espiritual. É o perdão do Espírito, que está ligado com as leis de Deus. Ele é incondicional. O perdão vem de dentro de mim para fora. O outro nem precisa, às vezes, saber que eu perdoei. Até porque tem tantas complicações na nossa vida e há pessoas tão complicadas, né? Porque se eu chego para o Mauro e falo assim, olha, Mauro, o Mauro chega para mim e fala assim, Clóvis, eu te perdoei, cara, pelo aquilo que tu me fizeste. Aí eu sou tão orgulhoso, eu vou dizer, o quê, Mauro? Eu não fiz nada para ti, que história é essa? Que história é essa que tu me perdoou, viu? A minha arrogância é tão grande que se o outro vem dizer que me perdoou, eu não enxergo nem a maldade que eu fiz, eu vou dizer, esse cara é doido, eu não fiz nada para ele. Então, esse tipo de perdão tem que ficar comigo, o outro não tem que saber. É isso que Jesus pede para nós. Então, esse perdão que quer mostrar a cara, esse perdão que quer mostrar para todo mundo que eu perdoei, isso é falso. Ou é um perdão malandragem, uma malandragem de perdão, né? E que eu quero mostrar para os outros que eu perdoei, eu quero mostrar para a pessoa que eu perdoei ela. Isso é um perdão condicionado. Ah, o meu perdão está condicionado com o quê? Que a pessoa reconheça que eu perdoei ela. Ela tem que reconhecer. Melhor ainda, se ela se ajoelhar nos meus pés e pedir perdão, eu vou me sentir o maior. Esse tipo de perdão, ele está alicerçado nas imperfeições da alma. Isso nem é perdão. Nem é perdão, mas nós chamamos perdão. O perdão de Jesus, que é o perdão do universo. Porque o que Jesus traz para nós é uma lei do universo. Esse perdão que o Cristo traz para nós, ele é o perdão de qualquer lugar do universo. Em qualquer planeta que eu for, em qualquer galáxia. Se um dia for possível eu estar num outro planeta e alguém me ferir, é esse perdão que Jesus pede. Ele é aplicável em todo o universo porque ele é uma lei de Deus, é uma lei moral divina. Da lei de Deus. E é isso que ele pede para nós. Essa postura de enfrentamento de nós mesmos. E que a gente perceba esses perdões que surgem disfarçados, racionalizados por nós. A gente cria mecanismos para enganar a mim mesmo, para que eu ache dizer para mim mesmo que eu já perdoei, mas não perdoei. Contudo, a gente precisa também tirar algumas ideias que a gente constrói em torno do perdão, que são ideias um tanto quanto equivocadas. Então, por exemplo, a gente acha assim, se uma pessoa perdoou a outra, ela tem que chegar lá, abraçar a pessoa, conversar com ela, não é isso? Não é assim. Porque e se a outra pessoa não quiser? Eu tenho que respeitar isso. Não posso ficar chateado. Se eu fico chateado porque o outro, eu já perdoei, mas fico chateado porque o outro não se aproxima mais de mim, esse perdão ainda está em construção, ele ainda não está maduro. Porque eu preciso adentrar meu íntimo e desenvolver a compaixão e a misericórdia e esse perdão incondicional. E se eu vejo aquele outro, né, que não aceita um reencontro, não aceita um estreitamento de laços novamente, uma conversa, um diálogo, eu tenho que acatar isso. Eu tenho que acatar. Então nós nos equivocamos.
Nem sempre o fato de eu perdoar alguém quer dizer que vai haver uma reconciliação imediata. Ou quando alguém me perdoa, porque quando eu te falo em perdão, normalmente te pensa no outro que fez algo para mim e estou perdoando. E pouco a gente pensa no contrário. E o que eu fiz para o outro? E o que eu fiz para o outro? E que o outro precisa me perdoar. Isso é mais um aspecto interno que nós temos dificuldade de perceber. Os meus olhos são um binóculo, é uma luneta para ver aquelas pessoas que precisam pedir perdão para mim. Mas eu não consigo olhar para mim mesmo e ver que eu preciso pedir perdão para algumas pessoas. E Jesus pede para nós fazermos isso. Que a gente peça perdão também. Que a gente reconheça as pessoas que nós machucamos. E consigamos realizar o perdão interno. Não necessariamente que eu chegue perto daquela pessoa e diga, olha, me perdoe, porque eu fiz isso com você e tal, e tal, e tal. Se for possível isso, maravilhoso. Mas se não for possível, por diversos fatores, até a pessoa já ter morrido, por exemplo, desencarnado, eu tenho que pedir perdão dentro de mim para ela, de forma verdadeira. Eu tenho que sentir esse perdão aqui dentro e dizer para mim mesmo, poxa, eu errei com essa pessoa. E até numa prece pedir para ela me perdoar. E isto é um exercício muito bom, diga-se de passagem, para esses conflitos que nós temos com pessoas com dificuldade de relacionamento, onde ambos precisam se perdoar e não tem clima, não tem dificuldade, e às vezes não tem nem esperança, algumas pessoas não têm nem esperança de ali haver uma reconciliação. O que nos diz a orientação espiritual? Que ao deitar, ao orar, eu possa pedir a Jesus que ela me perdoe. Que eu possa me encontrar com ela no mundo espiritual. Porque nós sabemos que à noite, ao dormir, o espírito sai do corpo. E ele anda pelo mundo espiritual ou pela nossa cidade, ou pelo mundo material. Daí a explicação de muitas coisas que acontecem no sonho. E aí eu peço, se for verdadeiro o meu sentimento, de pedir perdão, o meu guia espiritual, meu anjo da guarda, vai construir essa oportunidade de, ao dormir, me encontrar com aquela pessoa em espírito e chegar para ela e pedir perdão. E isso for acontecendo, vai ter um reflexo quando eu acordar, porque em determinada circunstância, quando eu me encontrar com ela, como nós já nos reconciliamos em espírito, vai vir um sentimento forte dentro da gente. Uma vontade de dizer, poxa, eu preciso perdoar o Clóvis pelo mal que ele me fez. E aí eu chego, peço perdão e a pessoa acolhe o perdão. Porque eu já construí isso espiritualmente. Então isso é uma ferramenta espiritual, uma estratégia que podemos lançar a mão diante de pessoas que eu tenho dificuldades de me relacionar, onde existe no meio mágoas, existe sentimentos negativos e que é preciso esse reajuste. Não necessariamente que eu me encontre com ela, mas eu preciso resolver dentro de mim. Volto a dizer, o fato de eu perdoar ou pedir perdão ou ser perdoado, não quer dizer que eu vou ter relacionamento de novo com aquela pessoa. É preciso resolver dentro de mim isso,
Porque a ausência do perdão dentro de mim é uma doença do espírito. É um sentimento negativo que eu preciso resolver. Então eu preciso resolver dentro de mim primeiro. Então esta é uma ferramenta que eu posso lançar mão. Ao dormir, ao orar, pedir a Deus, a Jesus, a meu guia espiritual, meu anjo guardião, que possa oportunizar um encontro com aquela pessoa, para que a gente possa se entender, se ajustar, se perdoar. Lembrando que muitas dessas encrencas, desses conflitos que nós temos nesta vida, são conflitos que já vêm de muitas vidas. Que Jesus pede que a gente se reconcilie com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, enquanto estamos encarnados, é isso que Jesus fala. Para que esse inimigo não me entregue ao juiz, o juiz não me entregue ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça não me mande prender. E o que Jesus está dizendo com isso? Para que eu me reconcilie com as pessoas, porque senão o juiz, que é a minha consciência, vai me cobrar a falta de amor que eu tive. E essa falta de amor vai me levar ao ministro da Justiça, que são os espíritos responsáveis pela reencarnação. Isso no mundo espiritual. E esse ministro da Justiça me mande prender, ou seja, me mande ir de novo para a Terra, preso no corpo de carne, e de novo com as pessoas que eu não aprendi a amar. Jesus pede para nós compaixão, sensibilidade no coração. O perdão das ofensas, ele é o indício de uma alma elevada. Quando a gente alcança o perdão diante de alguém, nosso ser se engrandece. Mas nós temos dificuldades. É preciso encarar essas dificuldades. Mesmo no trabalho de Jesus, mesmo quando executamos os trabalhos do Cristo nas instituições religiosas, o orgulho se manifesta em nós e a dificuldade da gente se relacionar e se amar. O apóstolo Pedro, depois que o Cristo já havia sido crucificado, ele estava... Os apóstolos atendiam as pessoas doentes, necessitadas, em nome de Jesus. Certa vez, Pedro estava atendendo essas pessoas doentes, famintas, e eles faziam isso, e ele estava cansado já, Simão Pedro, já estava cansado, de tanto estar ali ajudando as pessoas, e muito tumulto, tá? Muita situação assim. E aí, com esse cansaço, com as desilusões de algumas situações, ele começou a se irritar. O apóstolo Pedro. E aí, ele viu um homem de braços secos, de braços todo torto, que era um senhor chamado Roboão. E ele diz, esse miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez, não é justo sofra agora as consequências? Que ele estava doente. Ele tipo assim, tu está doente porque tu espancou a tua mãe, rapaz, e brigando com o homem. E pedia para que ele não ocupasse muito a atenção. Logo depois, apareceu uma mulher feridenta e ele exclamou com raiva, Pedro, que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos, muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. Então ele reconheceu aquela mulher que estava doente, muito sofrimento, como uma mulher que tinha sido má, e matava até os escravos, e ele mandou ela embora. Em seguida, bradou por um velho paralítico que implorava socorro.
Como não tinha vergonha de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o dinheiro das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam maldições de lágrimas. E muitas horas ele fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quanto vinham suplicar reconforto. Então ele estava revoltado, né? Ele estava ajudando as pessoas, mas chegou uma hora que ele ficou revoltado e começou a esculhambar todo mundo que aparecia lá para pedir ajuda. Ele sempre via o erro de alguém. Todavia, quando o sol estava desaparecendo já, distante a névoa crepuscular, invadira o suave refúgio. A noite começava a surgir. Um modesto viajante penetrou a casa. Um homem bem simples. Ele exibia nas mãos largas nódoas sanguinolentas, feridas nas mãos. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se devagar, sutil, e tocou em Pedro suavemente. Quem és tu? Pedro falou. Chega a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou. Avia-te sem demora, dize depressas o que vens. Esculhambando o homem. Nesse instante, porém, Pedro deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabrochavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais de cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Jesus apareceu para ele, com as marcas ainda dos cravos. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola de compaixão. Estava pedindo a Pedro o amor no coração dele, às criaturas que sofrem. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido num aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Jesus já tinha ido. Só veio deixar para ele este recado tão amoroso de Jesus. Jesus não veio esculhambar ele. Por que tu expulsou essa mulher? Por que? Disse Pedro. Deixa teu coração amar, porque eu te chamei, não foi para ficar se relacionando com as almas puras, com os espíritos elevados. Lembra que Jesus disse para nós? Eu vim para os doentes. Assim Jesus pede para todos nós. Jesus pede para a gente que a gente desenvolva esta sensibilidade no coração. E essa sensibilidade necessita, sim, passar pelo perdão daqueles que nos feriram. Que ele comece dentro, não precisa ninguém saber, nem a pessoa, mas que eu preciso resolver isso dentro de mim. E também preciso resolver dentro de mim o perdão que eu preciso pedir para as pessoas, pelos males que eu fiz. Eu oro para algumas pessoas que já machuquei na minha vida. Eu oro para que eu resolver dentro de mim este perdão. Um dia, seja aqui na Terra ou no mundo espiritual, terei a oportunidade de pessoalmente pedir perdão. Mas ele precisa começar aqui dentro de mim. Com a oportunidade certa, Deus sempre nos dá esta oportunidade da gente se encontrar ou reencontrar
para que a gente consiga resolver os conflitos, as inimizades, os ódios que foram surgindo nas nossas vidas. Não existe nenhuma alma que eu odeie ou que ela me odeie e que a lei divina vai exigir que eu me encontre com ela de novo. Não tem, não existe. Eu não vou conseguir progredir como espírito, eu não vou conseguir buscar o reino dos céus enquanto meu coração estiver magoado, enquanto eu magoar as pessoas. A mensagem do Cristo é uma mensagem de orientação para nós, da construção do perdão. E Jesus fala para a gente, perdoar não 7 vezes, porque Pedro fala para ele, pergunta, mestre, quando é que eu devo perdoar? Quantas vezes? Porque havia nas escrituras de Moisés regras de perdoar e tudo mais, né? E até odiai vossos inimigos, havia até essa regra, né? Mas Jesus fala que a gente deve perdoar não 7 vezes, porque assim era a regra, 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que significa perdoarmos indefinidamente. Perdoar indefinidamente não quer dizer que eu vou ser uma vítima de alguém. Tá? A gente precisa compreender bem esse processo do perdão. Alguém que cause uma violência em mim, eu perdoo e a pessoa continua violenta, não é isso que Jesus pede. Eu posso perdoar alguém que é violento comigo e chamar a polícia e mandar prender. Mas dentro de mim não tem mais mágoa com ela, porque eu perdoei. Mas a lei tem que ser cumprida, porque assim como ela violentou-me, ela pode violentar outra pessoa. Mas numa má interpretação da letra, eu posso dizer, não, já te perdoei, vai. A pessoa vai fazendo maldade e eu não faço nada. Não é isso que Jesus pede para a gente. Não é isso. Então, o perdão ele precisa ser bem compreendido por nós, bem analisado, para ser bem vivido. Por isso, o perdão ele precisa ser compreendido pela razão, pelo coração. Por isso, o Espiritismo traz para nós uma fé raciocinada, para que a gente compreenda a mensagem do Cristo pela razão e pelo sentimento. Eu preciso dos dois para compreender essa mensagem. E que a gente possa, então, buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas, maiores fundamentos para este exercício a que somos chamados. E que a gente medite sobre isso ao dormir. As pessoas que eu preciso perdoar, pedir perdão. E vamos exercitar inicialmente em nossas orações, em nossas preces. Ou perdoando, ou pedindo perdão. Porque todos nós, espíritos aqui na Terra, nós temos necessidade de sermos perdoados e também de pedirmos perdão. Isso faz parte da nossa realidade. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado aos internautas também. E no clima do perdão, vamos perdoar aqueles que nós temos dificuldade. Vamos pensar nesse momento da oração, onde temos dificuldade com aquela pessoa. E vamos fazer o exercício que o nosso companheiro Clóvis nos deu o material de tanta valia para a nossa mudança íntima. Jesus, amigo, nos abençoa nessa noite, nessa mudança de podermos dar o primeiro passo em favor do perdão ao nosso semelhante, aqueles que ainda temos guardado
dentro de nós, que nesse instante a equipe de benfazejo, Camilo Salgado, Pedro Ernesto, Bezerra de Menezes, possa estar fazendo uma limpeza psíquica em todos nós, aplicando o bálsamo terapêutico, a fim de que possamos ter discernimento, coragem e perseverança para mudar, Pai. Abençoa. Estende as tuas bênçãos também aos que estão passando por esse momento de dificuldade lá no Amazonas, da Covid-19. Que a equipe benfazeja possa estar lá derramando o bálsamo terapêutico e curando as dores de cada um de teus filhos, Pai. Porque sabemos que nada acontece sem a tua permissão. Agradecido por tudo que nos deste na noite de hoje. Só temos a te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, espiritualidade amiga, pelo carinho maravilhoso que nos proporcionaste, nos dando essa mensagem maravilhosa. E ajuda que possamos extrair dela os elementos necessários para a nossa modificação íntima. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, internauta, nós acabamos a nossa palestra aqui no Cetrasol e pedimos muito obrigado mesmo. E na quarta-feira vamos estar de novo com uma nova palestra. E a partir de domingo, o Evangelho no Lar vai ser pela rede YouTube. Aguarde mais detalhes. Obrigado.